Olá a todos os amigos, sou Edson Jasper, trabalhador da Fraternidade Espírita Candeia de Maria, e hoje, 18 de novembro de 2020, vamos falar um pouquinho sobre Jesus. Para isso, vou ler a pergunta 625 do Livro dos Espíritos. A pergunta: qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? Então, Allan Kardec pergunta aos espíritos: qual o modelo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem na Terra para lhe servir de guia e de modelo? Resposta: Jesus, entre aspas. E aí ele ainda esclarece: para o homem, Jesus constitui o tipo da perfeição moral a que a humanidade pode aspirar na Terra. Deus nos oferece como o mais perfeito modelo, e a doutrina que ensinou é a expressão mais pura da lei do Senhor. Então, quando Allan Kardec pergunta qual o modelo e o guia, a gente já deveria nos perguntar o que é um modelo para a gente, né? Então, digamos que a gente está construindo, fabricando alguma coisa e a gente vai fabricar uma série do mesmo produto, vamos dizer, né? Então, se cria o quê? Um modelo. Aquele modelo ele precisa ser perfeito, porque senão tudo vai sair errado. Todo ele vai sair com o defeito que o modelo tivesse. Então, modelo, ele tem a expressão de perfeição, sabe? E guia, o que é um guia? A gente sabe, em princípio, sabe que é um guia, mas é aquele que vai dar o destino, aquele que é para dar o caminho. Por exemplo, a primeira vez que eu fui para o Paraguai com a família, a gente contratou lá um senhor lá, a gente chamava ele de Nono, e o Nono lá ele conhecia todo o Paraguai, então ele serviu de guia. Por quê? Porque ele conhecia toda a região e nós necessitávamos de um guia, porque a gente não conhecia aquela região e a gente precisava estar lá. Então essa é uma questão de guia também. Jesus é o guia para aquele viajor que está no mundo físico aqui na Terra. Só que lá para o Nono, por exemplo, lá no Paraguai, nós precisávamos dizer para ele o que eu buscava. Eu quero comprar bolsas. Então eles nos levavam aonde tinha lojas de bolsas. Eu quero comprar eletrônico. Então Jesus é um guia. Mas a gente precisa dizer para Jesus o que a gente busca, para então ele poder nos conduzir com isto, né? Mas Jesus então é o modelo e o guia mais perfeito, e a sua doutrina é uma perfeição. Então esse Jesus que viveu na Terra há 2000 anos, que não morreu porque ninguém morre, né? Nós temos várias vidas sucessivas, constantes numa sequência, é apenas uma vida com muitas experiências. A reencarnação, enquanto lei, ela não é várias vidas, é uma vida, porque a gente foi criado por Deus e não tem fim, a gente é imortal, só que é uma vida com várias experiências corpóreas. O que o senso comum entende por morte é o abandono do veículo físico. Então Jesus esteve aqui há 2000 anos, e ele veio aqui não para nos salvar muitas vezes, como é dito. Jesus morreu na cruz para salvar os homens e apagar os seus pecados. Respeitamos a teologia de cada um, mas aqui estamos falando em filosofia, em reflexão, em uma doutrina que tem o seu caráter de um aspecto científico e leva a uma conceituação filosófica e consequências religiosas. Então a gente vai levar tudo na lógica e na razão, ele precisa nos fazer sentido. Então para nós não faria nenhum sentido a humanidade ter seus pecados apagados, suas dívidas sanadas, simplesmente porque alguém morreu para pagar nossos pecados. Então seria como que se o meu filho tivesse feito muitas faltas, e aí eu me colocasse em alguma condição de flagelo, e a minha condição de flagelo deixaria o meu filho bem. Ele teria aprendido, ele teria resgatado. A gente sabe que não é assim, né? A gente sabe que se alguém tem uma dívida no banco, você pode até lá falar com o gerente do banco, ele pode te dar um crédito a mais, ele pode de repente, isso acontecia muito e acontece talvez ainda na época
na agricultura. Vou contar até um caso de meu pai e o meu avô, que já são desencarnados. E o meu avô, em um ano, a safra dele deu muito ruim. Ele tinha que pagar um empréstimo no banco, ele não tinha o dinheiro para pagar o empréstimo e ele não sabia mais o que fazer, estava desesperado. Então o pai conversou, mesmo sendo um jovem, adolescente, o filho mais velho, disse: não, vamos voltar no banco, vamos falar com o gerente. Então voltaram lá, eles pegaram um novo empréstimo. Com aquele novo empréstimo, eles pagaram o empréstimo antigo e com o pouquinho que sobrou, eles fizeram a nova safra. Então, assim, o gerente do banco deu mais uma chance a ele, vamos dizer, mas a dívida, ela não pode ser simplesmente extinguida, ela precisa ser sanada. Então Deus, ele é um pai amoroso, ele é um gerente, vamos botar, administrativo de um universo, que ele vai dizer quanto tempo tu quer para pagar as tuas dívidas, quanto tempo tu queres, é você que vai dizer. É como uma causa nas pequenas causas. A pessoa chega lá, ela deve 10 mil para alguém. Ela vai dizer: não, eu quero pagar, mas eu posso pagar 50 reais por mês. Não tem como pagar mais. O juiz vai aceitar se realmente for verdade. Então, Deus é assim com a gente também. E é através de Jesus que ele veio nos trazer os seus ensinamentos. Então, Jesus, ele foi o maior pedagogo que já pisou na terra também. Foi o maior médico, o maior filósofo, o maior psicólogo. Mas enquanto pedagogo, aonde é que Jesus ensinava? Qual era a escola dele? Ele não tinha um lugar, ele não tinha um templo. Ele ensinava aonde havia alunos. Quais eram os alunos? Aqueles mais necessitados, ou aqueles que o escutavam. Não era o aluno que já sabia matéria, inteligente, ou não. É aquele que necessitava e escutava. Então, onde haviam pessoas que o escutassem, ele ensinava. De que forma ele ensinava? Através de parábolas, através de contos. Só que ele utilizava o que era comum para aquele grupo que o escutava. Então, quando ele falava a pescadores, ele utilizava as nomenclaturas utilizadas por eles. Ele falava em redes, em pescar homens. Quando ele falava aos agricultores, ele falava em semeadura, contava parábolas, trazendo as coisas do cotidiano. Quando ele falava, às vezes, às donas de casa, usava o elemento sal, que também era utilizado. E assim Jesus ia pregando. Quando falava apenas aos seus discípulos, às vezes ele já dava ensinamentos mais profundos. Então ele ensinava de acordo com o grau daqueles que o escutavam. Quando ele precisava recriminar, quando ele precisava cobrar, como cobrou dos fariseus, ele cobrava. Ele cobrava. Jesus, ele era pacífico, mas ele era revolucionário, porque ele era judeu. Muitas vezes o cristão se esquece que Jesus era judeu, ele não era cristão. O cristianismo foi fundado pelos seus seguidores, pelos seus discípulos. O nome cristianismo veio depois. Segundo o livro Paulo de Tarso, a ideia do nome cristãos foi dado por Lucas, médico na época, a qual evangelista, mas que não conheceu diretamente a Jesus, porque até ali eles eram conhecidos como os seguidores de Jesus, que eram os seguidores do caminho, né? Os caminheiros. Então o nome cristão veio depois. A fundação enquanto igreja veio ainda lá no século III. Até ali existiam as pregações, existia o desenvolvimento da doutrina, existia a Casa do Caminho, que foi a primeira em Jerusalém, Antioquia, que foi a segunda, onde se reuniam, se agrupavam, né? Mas enquanto instituições, religiões, dogmas, tudo isso foi vindo e criado depois pelos homens. Jesus, ele era libertador, ele não precisava de templos, porque ele já era o templo.
Agora, o maior ensinamento de Jesus era através do exemplo, porque ele exemplificava tudo o que fazia. Ele só ensinava aquilo que ele já o praticava. E quando falamos por que Jesus morreu, foi pela necessidade de se cumprir as escrituras antigas, mas para exemplificar o seu maior ensinamento. Porque praticamente toda a sua consolação, ela estava atrelada à vida futura. Jesus veio afirmar que a vida continua, que a morte não existe, que bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados no reino futuro. Então Jesus veio desmistificar a morte. Jesus veio comprovar que o mundo físico é necessário, é importante, mas não é superior ao mundo espiritual. Que o mundo espiritual se sobressai sobre todo o restante. Então Jesus precisou passar pelas portas da morte física, ser visto por centenas de pessoas, a sua crucificação, e depois novamente ser visto por centenas de pessoas a sua volta após a morte física, com uma corporeidade em si de uma forma diferente, mas uma corporeidade onde ele pôde interagir, conhecida na doutrina espírita como a gênere, está na Gênesis, quando fala sobre isso, essa forma de materialização do espírito. E se Jesus não tivesse ressuscitado, a doutrina dele não tinha prosseguido, porque os apóstolos já estavam todos fugindo, porque a gente perde a fé muito rápido, muito rápido. Às vezes eu estou aqui falando agora de fé em Jesus, e basta de a pouco eu ter um problema na empresa, alguma coisa, e cair numa energia negativa, e de a pouco mergulhar dentro daquilo, e esquecer que isso é simplesmente matéria, que isso vai passar, que quanto mais eu me preocupar, mais difícil vai ser para eu resolver a situação. Então estou falando isso empiricamente, porque é o meu jeito de ser. De vez e outra eu esqueço, daí eu tenho que estar lembrando. Então os apóstolos já estavam todos fugindo quando Jesus foi crucificado. Quem ficou com ele? Pedro, o mais novo. João, desculpa, o mais novo, ficou à frente. Pedro negou 3 vezes. Então quando Jesus volta, aí os apóstolos compreendem realmente a vida futura, aí eles têm certeza absoluta, e eles começam a passar isso adiante. E os verdadeiros cristãos que entenderam que a vida continua e tinham certeza absoluta, foi os 3 primeiros séculos. Aqueles que moriam nas arenas em nome de Jesus. Aqueles que eram dilacerados por feras em nome do Cristo, em nome da doutrina, em nome da verdade. Porque ele era oferecido a liberdade para ele renegar o carpinteiro de Nazaré. Mas eles não negavam, porque diziam, eu não posso negar a verdade. Prefiro dar o meu corpo em nome de Jesus pela verdade e morrer pela verdade do que viver pela mentira. Esses foram os verdadeiros cristãos. A partir dali o cristianismo foi se perdendo bastante. Então, meus amigos, é extremamente necessário nós buscarmos os evangelhos de Jesus, nós bebermos dele, nós pensarmos no Cristo hoje como atual a sua mensagem não é ultrapassada, ela é atual. A gente precisa entendê-la, a gente precisa entender por que Jesus falou cada coisa. A gente precisa começar a exercitar um pouquinho, mas com leveza, não nos maltratando, porque muitas vezes queremos também abraçar tudo de uma vez e acaba não sendo verdadeiro para a gente. Então, Jesus morreu na cruz, sim, mas para completar, exemplificar, fechar o seu ensinamento. E na sua ascensão, diante de mais de 500 pessoas, ele
finaliza esse processo, mas Ele nunca se afastou de nós. Não vamos esperar um dia Jesus voltar. Ele está sempre conosco quando nós permitirmos que Ele adentre o reino de Deus, aonde Ele mesmo disse que está, que é dentro do nosso próprio coração. E assim Humberto de Campos fala, nos diz que todos nós temos um altar dentro do próprio coração, onde Deus responde todas as nossas intercessões. Então vamos abrir esse altar. Vamos não apenas rezar, mas vamos orar. Não vamos orar apenas no nosso ambiente doméstico ou na nossa casa espírita. Vamos orar durante o dia. Vamos orar quando estivermos caminhando. De que forma? Agradecendo, observando as coisas simples da natureza. Procurando deixar as queixas para lá. E elevando o nosso pensamento, a nossa vibração. Vamos controlar a nossa mente. Vamos controlar o nosso pensamento. Vamos eliminar os pensamentos que não nos ajudam. E vamos assim ajudar também a Jesus, mesmo com a nossa pequenez, mesmo com as nossas indiferenças, mesmo com os nossos defeitos e dificuldades. Jesus nos utiliza, desde que para isso nós fomos até Ele. Assim, nosso boa noite e nosso muito obrigado a todos que assistiram aí ao nosso canal.